Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Glória a Deus. Abre tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Verso 40. Glória a Deus. Quem esteve aqui domingo? Você crê que Deus tem uma palavra para você essa noite? Lucas 10, verso 40 diz: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ela que me ajude. Verso 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas um é o quê? Necessária. Maria escolheu a boa. Tem até uma canção, né, que a gente... E esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Algumas pessoas, por causa desse texto, pregam até contra o serviço, né? Alguém que serve muito, muito ativo no reino ou na vida. Alguém pensa: fulano está trabalhando demais. Na verdade, Jesus não repreende o serviço de Marta. Jesus repreende o espírito por trás da inquietação, o coração, a crença errada. E tudo isso acontece na vida de Marta. Às vezes a gente pensa: eu estou preocupado porque está faltando dinheiro. Estou preocupado porque estou com um problema no casamento. Estou preocupado porque as coisas do lado externo não estão bem. Só que a nossa realidade externa é moldada pela nossa realidade interna. A gente muitas vezes está esperando que tudo se resolva do lado de fora, para que a gente fique bem por dentro. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Maria, ela sentou para receber de Jesus. A coisa mais fácil é sentar para receber de Jesus. E por que é aquilo que as pessoas não fazem? Porque nós nos habituamos, muitas vezes, a uma rotina religiosa, mas na verdade não ao verdadeiro evangelho, que é ter comunhão com Jesus e receber sua palavra. Como é que recebemos a palavra de Jesus hoje? Jesus, ele fisicamente, ele habita hoje em nós, espiritualmente, através do Espírito Santo. Ele não está em carne. E ele opera em nossas vidas por meio do Espírito e a palavra, o Espírito Santo e a palavra. Ele pode usar pessoas, uma canção, uma música, inúmeras coisas Deus pode usar para falar com você. Só que o que me chama a atenção é que evangelho é relacionamento. Sentar para receber. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. O galho não produz o fruto sozinho. Ele depende da videira para produzir. Quando na verdade você olha para uma videira, é um galho só. Ninguém olha para uma videira e diz: que videira linda, que galho feio. Assim como ele é, nós somos. A nossa identidade precisa estar ajustada. Porque os céus não respondem a uma oração de falta ou de escassez. Responde à sua identidade. Se você pede algo a Deus a partir de uma crença de que você não tem, essa oração já é uma oração de incredulidade. Marcos 11, 24, por favor. Diga: fé é posse antecipada. Tudo que Jesus fez já está realizado, já está pronto, já está disponível. Até o próprio universo responde à fé, porque foi criado pela fé. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o mundo e o universo, tudo que há no mundo, responde à fé. Por isso que os cientistas, falando sobre neurociência, física quântica, eles falam sobre a questão que tudo é energia. Realmente existe algo que está acontecendo nesse exato momento e responde. Só que a gente precisa entender que nós temos crenças no nosso coração, nós temos um coração. E muitas vezes não percebemos aquilo que a gente anda meditando demais.
habitando demais. A nossa mentalidade precisa ser construída agora pela nova realidade em Cristo Jesus. A minha realidade em Cristo é uma, mas a minha condição é outra. Então muitas vezes nos movemos pela condição e não pela nossa realidade, ou a nossa posição, ou a nossa condição espiritual. Vamos colocar realidade natural, realidade espiritual. Condição natural, condição espiritual. E afeta a condição natural. Então a gente vai vivendo muitas vezes por osmose, ao invés de ser intencional. Nessa questão de fé, a gente precisa ser intencional. Porque pensamentos são sementes. Perceba, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Pula da cama, já sai correndo, desesperado, agitado para um lado. Claro que seu dia vai ser muito agitado. Que tal acordar e passar 5 minutinhos só agradecendo? Só meditando na palavra de Deus, declarando a palavra sobre a tua vida. Esse é o dia que fez o Senhor. Eu acordei. Eu falei aqui domingo que se alguém te desse agora R$1 milhão, como você acordaria amanhã? Algumas pessoas disseram o que para mim domingo? Felizes. E se fosse 10 milhões? Você acordaria mais feliz ainda. Alguns nem acordariam, né? Teriam um infarto. Mas, e se fosse ao contrário? Se a gente agora te desse 10 milhões, você ganhasse 10 milhões para não acordar? Você queria? Então, um acordar seu vale mais do que 10 milhões. A fé não é só o braço que agarra as bênçãos de Deus, mas é a perspectiva de enxergar a vida. Isso muda a minha forma de escrever, de enxergar, de me relacionar, de fazer negócios, de viver a vida. Porque é muito mais, a gente vive muito mais lá fora do que aqui na igreja. Porque nós somos igreja. Então, tem algumas pessoas que quando estão na igreja, elas têm um tipo de comportamento, de uma fala, de um jeito, quando estão lá fora. Não, a fé afeta isso. Ela afeta a minha maneira de falar, minha maneira de pensar. Afeta tudo, porque nem todo pensamento que vem da nossa mente é nosso. Nem todo pensamento que vem da nossa mente vem da gente. Alguns pensamentos vêm de reações de crença. Eu até falei domingo. Quando você estiver sob pressão, agitado, perceba, ser um observador consciente. Falei sobre isso domingo. Ser um observador consciente é ser intencional também. É perceber. Por exemplo, não é ficar se culpando, se vitimizando. Eu fiz isso de errado ou aquilo. Mas eu estou num momento de pressão. A primeira reação que eu tenho é medo, é insegurança. Eu fico agitado, eu me estresso, eu começo a xingar todo mundo e reclamar. Porque às vezes a gente tem um sermão. Vamos render graças ao Senhor. Acorde de manhã e agradeça. Mas quando está no trânsito, xinga todo mundo. Está entendendo? Tem aquele momento, né? Ninguém nunca xingou aqui no trânsito, né? Ninguém nunca ficou chateado por um tranca. Estava vendo que caiu um avião, acho que foi na Índia, agora há pouco. E teve uma moça que se atrasou, ela ficou muito irritada. Porque o taxista, ou foi o Uber, demorou para levar ela. Depois que o avião caiu, ela disse: rapaz, bendito seja o taxista, né? Então às vezes a gente não entende, até um atraso, 1 minuto. A bondade de Deus nos seguirão todos os dias. Às vezes você estaciona, eu vi um testemunho de um cara que estacionou o carro. Estava dentro do carro conversando, 1 minuto que ele saiu, a árvore caiu. Isso é coincidência? Não, é a bondade de Deus. Moisés pediu para ver a Deus, ele disse: a minha bondade passará diante de você. Então todos os dias a bondade de Deus está sendo declarada para nós. E a gente precisa perceber isso. Olha o que é que Jesus disse: portanto eu vos digo que tudo que pedides em oração, creiam que já, e assim, crê que já. Olha a oração da fé como é. Crê que já recebeu. Quando orardes, creia que já. Alguém que já recebeu se comporta como? Imagine agora você 5 minutos meditando em tudo que você sonha, tudo que você pediu a Deus. Mas imagine agora isso acontecendo. Como você se sentiria? É assim que a fé reage. Vem a mudança de crença, vem a mudança do sentimento, vem a mudança da fala, vem aí a imagem. Só que muitas vezes toda a nossa vida é no automático e a gente não percebe. Então Jesus com Marta, ele não está repreendendo o serviço de Marta, gente. Ele repreende a preocupação. E essa preocupação, muitas vezes que a gente está dizendo que é por causa de circunstâncias externas,
é por não fazer a coisa necessária. Porque quando você faz a coisa necessária ou a coisa certa, vou botar a coisa necessária, porque Jesus disse só uma, não 10, não 613, só uma, receber dele. Ele é a videira, nós somos nós nascemos para depender de Deus, só que a gente controla. Só que a ponte entre o desejo e a manifestação é o repouso, é o descanso. Quanto mais tensão, menos a coisa flui, percebeu? E o que você vibra, o que sai de você disso, não é rendição, não é rendição, não é gratidão, é estresse. E o reino não responde à preocupação, o reino não responde ao estresse, o reino responde à fé. E a prova da fé é o teu descanso. E descansar, soltar, não é soltar desleixadamente, isso aqui não tem mudança mesmo, eu vou deixar isso para lá. Não é isso, é uma confiança interna. É soltar sabendo que está resolvido, lançando sobre ele toda a nossa, porque ele tem cuidado. E o verso 8 diz: acautelai-vos, vigiai, sede sóbrios. O vosso adversário Satanás anda como um leão ao vosso derredor, porque ao nosso redor existe um campo de anjos, de força e de poder de Deus operando. Por que ele compara com um leão? Porque um leão, a tática dele para atacar um animal, qualquer manada, qualquer bando de animais, ele não ataca o bando. Ele faz com que o bando tenha medo para isolar um filhote, isolar alguém. É um trabalho também que ele faz isolando pessoas do corpo. É por isso que o congregar, ele é bíblico. Estar em comunhão, e hoje nada melhor do que uma GL, uma célula, para que a gente possa participar do corpo. Estar junto em comunhão, falar da palavra, ter comunhão com os irmãos. Pode perceber, uma igreja, as pessoas que não participam de grupos, elas não são cuidadas, elas não são pastoreadas, e elas ficam muito vulneráveis, principalmente os novos convertidos, que às vezes a pessoa já tem uma certa maturidade, ela não se afasta, mas também muitas vezes a gente está vivendo só para a gente, ao invés de derramar em alguém, cuidar de alguém, ajudar alguém, porque todo conhecimento que vem do evangelho é para a gente ajudar a pessoa, gente. A gente cresce, sempre está levando alguém no degrau de sucesso, sempre tem alguém acima para nos orientar e puxar, mas sempre tem alguém abaixo para a gente derramar. E é sempre um transbordar, é sempre um derramar. Amém? Uma das coisas que eu amo nessa questão do pequeno grupo, das casas, é a questão de saber que as pessoas estão inseridas. Tem alguém acompanhando, tem alguém observando. E o trabalho do inimigo é isolar a pessoa do corpo. Por isso que o leão é citado ali, porque o trabalho do leão, ele sabe estrategicamente, as leoas quando caçam, elas isolam as ovelhas, elas isolam, sejam búfalos, seja zebra, seja o que for. Eu gosto muito de reino animal, gosto muito de biologia, eu sempre assisti muito esses programas que tem de TV a cabo, e amo essa coisa. Toda vez que sai um novo na Netflix, eu sempre assisti. Desde criança, sempre amei animais, sempre gostei muito dessa coisa voltada, pensei até em ser biólogo, mas eu não ia estar aqui, né, pregando para vocês, ia estar nas florestas, tirando foto de aves. Então vamos lá. Jesus repreende o espírito por trás. Eu queria que vocês abrissem no livro de Mateus, verso 24, verso 6. Capítulo 24, verso 6. A gente está vivendo um tempo onde há rumores de guerra, onde há muita notícia ruim, tempos difíceis. E a gente ouve falar de terremotos ocorrendo em vários lugares, guerras. Agora a gente está vendo essa guerra que está tendo aí com Israel, ainda está tendo a da Ucrânia com a Rússia, e tudo isso também foi profetizado, está acontecendo. Não porque fosse a vontade de Deus, foi profetizado porque Deus sabia que ia acontecer. Amém? E você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Veja, se você não está preocupado. Essa versão diz: ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Nessa versão que eu estou lendo veja se você não fica preocupado, não está preocupado, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é. Pois nação se levantará contra e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Pestes, nunca se viu tanta doença. Agora há pouco a gente veio de uma pandemia. Quem imaginou, 2020, a gente está passando por uma pandemia daquela. Só que tudo isso é o princípio das dores, é o que a Bíblia está dizendo.
Tudo isso é o princípio das dores. Só indica que algo vai acontecer. Que uma criança está nascendo, a mãe, então, geralmente toda mãe quando vai dar à luz, para ela saber que está perto do parto, as dores são indicativo. E estes sinais são indicativo disso. Só que o texto diz, cuidado para não ficar perturbado. Cuidado para não ficar preocupado. Se uma mensagem que você ouve causa medo no seu coração, esqueça e procure mensagens centradas em Jesus que tragam esperança. A maioria das pessoas estão com medo, elas vivem uma vida negativa por causa daquilo que elas escutam. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Marcos 5 fala de uma mulher que passou 12 anos no esforço próprio tentando se curar. Gastou todo o dinheiro com médicos, gastou tudo o que possuía indo atrás de pessoas, de lugares, e a vida dela não, porque tem coisas que só se vence através do espiritual. Tem coisas que só se muda pelo Espírito. Tem coisas que só vão acontecer pela fé. É por isso que a gente precisa aprender como a fé funciona. Se é o estilo de vida da nova aliança, eu preciso entender isso. Só que tudo começa com o que eu estou ouvindo. Olha o que ele diz, cuidado para que você não fique perturbado. É nossa parte ter cuidado com aquilo que a gente se alimenta. Se você passar o dia todinho só ouvindo notícias ruins, hoje eu evito até telejornais. Não é fingir que as coisas não estão acontecendo, não é ter entendimento dos fatos, mas é a energia que eu uso só para ouvir noticiário. Eu podia estar ouvindo a palavra. Eu conheço pessoas que sabem tudo que está acontecendo no mundo, mas não pegam um texto da Bíblia para ouvir. É claro que ela vai estar com medo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Seu coração vai ficar perturbado. E é sua responsabilidade guardar seu coração, não seu irmão, não Deus. Não é Deus que vai guardar teu coração, é você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele sai o quê? Você acha que o diabo ataca a sua mente porque ele está querendo sua mente? Porque ele sabe que a força está no coração. É onde é escrito as crenças. Tem a parte do nosso cérebro que é o consciente. É aquilo que eu sei. Mas eu posso jogar bagagem, eu posso jogar, como é que eu posso dizer? Conhecimento, revelação e material didático para o meu subconsciente, para a parte inconsciente. Como? Aquilo que eu medito. Por isso que é tão importante, irmão, estudar, fazer coisas novas, sabe? Até mudar o curso. Você, sei lá, faz a mesma coisa o tempo todo, muda um pouco. Você vai no mesmo restaurante, vai para outro. Só que muitas vezes a gente não está percebendo que Marta, ela não fez a coisa necessária e estava ansiosa. Servir não tem problema, gente. Até porque Maria serviu e serviu de forma correta e no tempo certo e da maneira certa. Porque ela se levanta no espírito certo para servir. Até o tempo de ungir Jesus, Maria sabia. E ela não sabia, assim, ela não foi consciente que era o tempo certo ou errado. Ela, por estar recebendo do Senhor, ela se move pelo Espírito. Tiveram mulheres que foram ungir Jesus depois de morto. Jesus já tinha ressuscitado na hora errada e no tempo errado. Por quê? Porque não sentaram para receber do Senhor. E é por isso que no culto é tão importante sentar para ouvir a palavra. Por isso que os músicos, terminou a música, eles precisam ouvir a palavra. As pessoas precisam ouvir a palavra. É a palavra que gera fé. Em casa você precisa ouvir a palavra. A Bíblia diz em Josué 1:8, medita no livro dessa lei de dia. Salmo 1, ele dá a imagem de uma árvore plantada junto às, porque a Bíblia está trazendo imagem. E ele diz a Josué ainda assim, ó, você vai prosperar o seu caminho. De que maneira Josué faria prosperar o caminho dele? Só meditando. Irmãos, é tão simples. Ele não diz, você vai cumprir fielmente tudo que está escrito. Ele diz, medita de dia, não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Só que Josué estava numa aliança inferior, lei mosaica. E o Salmo é Velho Testamento. Na nova aliança, meditar também tem uma parte importante para a gente fazer a oração em línguas, que é a meditação no Espírito. Às vezes a pessoa não está sentindo nada, não está vendo nada, mas começa a orar em línguas para você ver o que vai acontecer. Então essas práticas espirituais, ações de graças, meditação da palavra, porque nós temos crenças no nosso coração que foram escritas, que a gente não sabe, de tanto meditar em algo ruim, aquilo ficou lá. E a palavra, o Espírito vai destruir isso e colocar a verdade.
Vai tirar essas limitações que temos e fazer você entender que agora você tem espírito de coragem, de poder, de ousadia. Mas mesmo sabendo que Jesus morreu, mesmo sabendo da graça de Deus, irmãos, todo dia a gente precisa se alimentar da palavra. A unção de ontem foi para ontem. A unção de domingo foi para domingo. O maná de ontem não funciona para hoje. Eu tenho que me alimentar. Aquela figura do maná fala de dependência no Senhor. Eles não podiam guardar para o outro dia. Eles tinham que comer no mesmo dia. Se guardasse, ficava podre. Aquilo é uma representação da dependência no Senhor. Que todos os dias a gente precisa se alimentar. E o dia de hoje é o que temos. O favor opera hoje. Hoje uma pessoa muito desesperada ligou para mim chorando. Com algumas coisas estavam dando errado. E eu parei. Uma pessoa muito amiga da gente. E eu ouvindo aquela pessoa. E na hora me veio pelo Espírito. Sim, tudo isso que está acontecendo é o que está acontecendo. Não tem como mudar, chorar. Se acabar não vai mudar isso agora. E o favor de Deus onde entra? E a graça de Deus onde entra? E o hoje, viva o hoje. Porque a ansiedade vem por excesso de futuro. Por isso que Jesus repreendeu Marta, quando foi orar por Lázaro, ressuscitar Lázaro. Ela disse, se você tivesse aqui passado, quando Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar, ela jogou para o futuro. Eu sei que no dia da ressurreição, ele há de ressuscitar. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você não precisa esperar nenhum dia, eu estou aqui. Eu sou essa ressurreição. Então, tempo presente, Ele quer você no tempo presente. Amém? Só que a palavra perturbado aqui significa um tumulto em sua mente. Pensamentos problemáticos, preocupações e ansiedades. E não é assim que o Senhor deseja que a gente viva. O desejo do Senhor para nós é que eu e você viva a vida sem problemas. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas uma vida onde seus problemas não lhe afetam. Porque o problema não é o problema. O problema é o problema que a pessoa queria para resolver ele. Ou como você enxerga. Quando você está pela fé, você olha para gigante e diz, é pão, é comida. Mas quando você está no medo, porque eu percebi que essa pessoa estava vivendo antecipadamente, mas não fé, o medo. O medo é o mesmo princípio ativo da fé. Ele faz você ter um sentimento, ele faz você ter reações, pensamentos de algo que ainda nem aconteceu. Mas você já vive aquilo e sofre. Quem aqui já ficou preocupado alguma vez? Quem aqui já não dormiu à noite alguma vez? Quem aqui deixou de comer ou comeu mais por causa da ansiedade? Porque tem o efeito rebote, né? Tem aquele que come mais, tem aquele que não come nada. Eu já sou o tipo que não come nada. Eu tinha crises de ansiedade. Era uma pessoa que se eu fosse fazer uma prova amanhã, de noite eu nem dormia. Pensa numa pessoa mais ansiosa que a terra já viu, era eu. Mas aí um belo dia eu comecei a aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, diga, funciona. Cuidado para não ficar perturbado. Olha para alguém e diga, cuidado para não ficar perturbado. Tem gente aí que já está vendendo tudo, irmão. Jesus vai voltar amanhã e ainda não é o fim. Haverá terremotos, maremotos e tem toda uma coisa aqui escatológica em cima desse texto do princípio das dores, que muitos acreditam que a gente já está vivendo um período de grande tribulação. São os tribulacionistas. E aí tem os não tribulacionistas. Eu não gosto de chamar dessa coisa, mas eu gosto de interpretar a Bíblia pela Bíblia. Amém? Jesus fala aqui que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas lá na frente, em Lucas, ele fala sobre o ano aceitável do Senhor, que a gente vai ver lá na frente. Então ainda não é o fim. A Bíblia diz que embora você veja sinais, não é o fim. Amém? Pestilências, a gente viu Covid e tantas coisas ruins acontecendo. É uma doença do macaco, é uma doença do morcego, é uma doença de rato, é uma doença... Irmão, se você ficar... E uma das coisas, vê que coisa forte. Na pandemia teve gente que morreu. E não foi de Covid não. Foi do pavor que a notícia se espalhou. Porque eles se alimentaram. Não estou dizendo que a doença não foi ruim. Eu acho que realmente pessoas que tinham já alguns tipos de doenças cardíacas, pessoas hipertensas, pessoas que já estavam em obesidade e tal, sofrendo a geração mais idosa, né? Porque ela ataca muito a questão do pulmão, do sistema autoimune. Mas aqueles vídeos que mostravam, irmão, tem uma vez que eu me acordei de noite, eu não tinha nada. Me acordei de noite com a falta de ar. Você não sentia nem paladar. E eu tive que me voltar para a palavra de Deus. Na pandemia a gente se reinventou, o mundo mudou completamente, o digital tomou conta.
E coisas que a gente jamais... Eu mesmo, eu não gostava de fazer live. A gente foi live até umas horas. Então a gente a gente tem uma capacidade. Porque Gênesis capítulo 2 diz, verso 28. Gênesis 1 e 28 diz: domine, frutifique, e Deus os abençoou. A palavra abençoar ali é capacidade de criar, capacidade de reproduzir, capacidade de se multiplicar. Existe uma bênção do Senhor na vida do ser humano, gente. Às vezes a gente tenta sair, às vezes um negócio está dando errado, e aí você quer agarrar aquilo, segurar e está sofrendo. Muitas vezes é que Deus está te levando para um outro negócio. Além do reconhecimento, às vezes está tão perto. Deixa eu debaixo todo um som, vem um som profético agora tão forte. Às vezes tem algo tão no nosso nariz, mas por viver sempre aquilo, sempre a mesma coisa, a gente não consegue enxergar. É por isso que até recebendo uma palavra profética, a gente não pode levar para a nossa condição. Tem que ficar neutro e dizer: Espírito Santo, o que você quer? Eu aprendo a soltar. Uma das coisas que a fé vai fazer é você entender é que uma fé forte está sobre os ombros de uma confiança tranquila. É você aprender a soltar as coisas. É uma vida livre, é uma vida leve. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos... Vamos dizer que essa garrafa seja de 500 ml. Quanto que pesa isso? Transformar de litro para quilos. Vamos chamar os matemáticos aqui hoje. Isso pesa muito? 500 ml, né? 500 ml em litros. Mas em peso? Meio quilo, tu acha? É muita coincidência, né? 500 ml, meio quilo. É meio quilo? Aí você está segurando aqui. É pesado, gente. Mas se eu segurar por 1 hora, se eu segurar por 2, se eu segurar por 3, se eu segurar o dia todo, vai cansar, não vai? Tem muita gente cansada, às vezes segurando coisas pequenas e não solta. Aprender a relaxar. Relaxar não é ir para uma praia. Você pode ir para umas férias e estar inquieto. Quando você começa a fazer a coisa necessária, que é pegar a boa parte, que é a palavra de Cristo, e a palavra vai limpando, chega um momento que nem você percebe sua mudança. Primeira coisa vai ser suas reações diante dos problemas. Quando alguém te fere, você reage como Jesus reagiria. Mesmo que a carne queira revidar, você peraí. Não vou dar minha paz, não vou dar minha alegria. E aí começa a ver as crenças. Um observador consciente. Você vai comprar algo e diz: eu vou ter que comprar. Vou pagar em 6 vezes. Vou me apertar, mas vou pagar. Olha a sua crença. Vou me apertar, mas vou. Seu cérebro não consegue distinguir, Danilo, o que é realidade do que não é realidade. E aí é onde entra a crença e as palavras. Vou me apertar, mas vou pagar em 6 meses. Qual é a crença que está segurando essa palavra? Eu pago, mas pago apertado. Eu vou pagar e vai ser suave. Vai ser delicioso. Porque Josué e Caleb, vamos lá, sobre mentalidade. Eles estão num deserto. Tudo é treinamento. Até uma você, sei lá, quebrou. Que ninguém quebra, mas vamos lá, você faliu. Você abriu um negócio, não deu certo. Irmãos, só não deu certo se você ficar caído. Porque aquilo não vai servir de experiência. Mas as maiores experiências, muitas vezes foi com nossos erros, foi com coisa que não deu errado. Porque até esse Einstein, os grandes homens da história, eles tiveram que fazer não sei quantas 1000 vezes para aquilo dar certo. Se ele tivesse desistido, a gente não tinha nem energia aqui, gente. Não existiria energia. A lâmpada e tantas coisas que foram criadas. Então fracassar, errar, não dar certo, isso vai acontecer muitas vezes. Só que a gente vai pegar experiências diante dessas coisas, mas é seguir em frente. E, por exemplo, anos atrás eu tinha um entendimento na palavra. Agora eu vou ler um texto, com o entendimento que eu tenho, eu já tenho uma outra percepção. Porque eu comecei a adquirir mais conhecimento, mais entendimento, mais percepção. E a vida começa a mudar. Então, a vida se torna mais leve com o amadurecimento também da gente. Passando dificuldades, problemas, circunstâncias, a gente vai amadurecendo. Já não vai reagindo como reagiria. Mas tudo isso é importante entender que existe uma vida espiritual. E que a parte de não ficar perturbado, muitas vezes a gente não está percebendo que a gente está se alimentando de coisas, que a gente está ouvindo coisas, que a gente está todo dia. E pensamentos são sementes, sabia que vai para o seu coração?
Você acordou de manhã, está passando mal, começa aquele pensamento, aquele hábito de pensamentos ruins. Sabe, Josué e Caleb são enviados com 10 espias para espiar a Canaã, que é uma figura de descanso, a terra prometida. E a Bíblia diz que a dureza do coração daquele povo. Só que antes de chegar lá, eles foram construídos por Deus. Deus sabia que esse povo era escravo. Pensava como escravo, vivia como escravo, cresce em escravidão. Deus agora leva eles para um lugar de dependência. Deserto. Não tem onde construir, não tem onde plantar, não tem onde colher, só tem onde depender. Então vinha codorna, vinha maná, água da rocha, roupa que não se acaba, cresce no corpo, não tem árvore, não tem oásis, aí tem uma nuvem que cobre eles, para fazer sombra. De noite é frio pra caramba no deserto, aí essa nuvem virava fogo para aquecer eles, não precisava nem de aquecedor, ar-condicionado era nuvem, amém? Sobrenatural de Deus agindo o tempo todo para quê? Para trabalhar na mentalidade. Aí o escritor de Hebreus diz assim: eles conheciam as obras de Deus, mas não o seu coração, os seus caminhos. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja pelos milagres, mas não conhecem o coração de Deus, porque não pega boa parte. O que eles querem pegar é resultados imediatos para mudar a sua situação, para ficarem bem. Só que o ficar bem, você não fica bem na mudança de uma situação. Você fica bem quando entende quem Deus é, quem você é, e vive a partir desse lugar de identidade. Quando você tem uma estrutura na palavra, uma estrutura de fé em Cristo, você vai se deparar com gigantes, onde todo mundo está morrendo de medo e tremendo nas bases. Você olha para aquele cara e vê recompensa. Então Josué e Caleb se permitiram serem moldados. E eles andaram com o Senhor, perseveraram em seguir o Senhor. A Bíblia diz que quando olham para os gigantes, gente, todo mundo falando negativo. Porque o mundo é negativo. A tendência da humanidade é ser negativa. Os jornais que dão sucesso é notícia ruim. O ser humano já é negativo por vida, mas a gente é o povo de Deus. E muitas vezes somos filhos de Deus, culpamos a igreja, culpamos um monte de gente por um monte de coisa, mas não assumimos responsabilidade sobre nossos pensamentos. Porque quem governa a minha cabeça sou eu. Mas se eu não me alimento de forma adequada, essa coisa na cabeça não consegue vencer. Então você está gerando um monte de pensamento ruim para o seu coração e não percebe. E a Bíblia diz que quando eles foram espiar a terra, que voltaram, olha o relatório deles, a terra é boa, tudo que Deus falou eles comprovaram, mas tem isso. Muitas vezes aquela pessoa que você dá uma solução para algo, vamos agora fazer algo na igreja, em algum departamento, a pessoa, isso aí, mas tem isso, sempre vê dificuldade, sempre vê problemas. Nós somos gente de solução, nós carregamos o poder de Deus. Amém? Eu estou quebrado, sei lá, estou passando, irmão, é sinal que Deus está tentando te reinventar, te ensinar algo, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai se reciclar, vai fazer outra coisa. Uma coisa é não ficar parado. E a gente fica culpando Deus, se vitimizando, eu quebrei, eu estou assim. Na pandemia tinha dia que a gente acordava de manhã e a gente vai comer o que hoje? Empresa fechada. Os funcionários tudo pelo governo, mas a gente como empresário não tinha como ficar pelo governo, e aí? E os credores na porta. E boleto em cima de boleto. Tinha que crer para acordar, crer para dormir, crer para comer, crer para... Mas Deus mandou corvos cuidar de Elias no Querite. Mandou pão e carne. No deserto, a diferença do Novo Testamento, da Nova Aliança, do Novo Testamento para a Velha Aliança, é que no deserto Deus proveu, mas à distância. No deserto, Deus mandou do céu a provisão. No Novo Testamento, Jesus multiplicou o pão, mas na mão dos discípulos. Às vezes você está esperando que algo venha do céu para a sua mão, e muitas vezes Deus vai multiplicar na tua mão. A ideia agora é fazer tu prosperar com aquilo que ideias, com que tu toca, com tua empresa, com teu trabalho, com visão. Quem está entendendo isso? Com clientes que vão chegar mais usando suas mãos. Então, às vezes, o cara está esperando algo do céu vir, quando na verdade o céu já veio. E já colocou a graça, o favor e o poder dentro de mim. Perceba, Jesus multiplicou na mão dos discípulos, dons e talentos. Tem tanta gente habilidosa na igreja, gente. Às vezes eu passo num sinal, vejo a turma fazendo a mesma coisa, com placa, pedindo dinheiro, ou vendendo água. Eu disse, caramba, só tem esse tipo de mentalidade, só tem essa forma de ganhar dinheiro. Porque, infelizmente, o nosso país, eles não é um país empreendedor. Tem cursos que dão... Tem matérias que dão nas nossas escolas que não servem de nada. Era para aprender sobre tantas coisas que importam para a vida. E não aprende isso, que não leva para lugar nenhum. Não ensina sobre empreendedorismo.
Não ensina sobre casa, arrumar a cama, fazer um monte de coisa que era importante. Você vai para a Europa, as pessoas mesmo montam seus móveis. Nos Estados Unidos tem menino com 15 anos que já sai de casa. Já aprende a lidar com a vida, com tanto de coisa. Aqui a gente tem gente com 50 morando com os pais. A gente quer que o pão venha do céu. A gente não quer que ele multiplique nas nossas mãos. Mas o sistema mudou. Então, Deus vai te dar sabedoria. Busca ela. Tem tantos livros bons. E não só livros bíblicos. Como tem livros que vão ajudar você pra caramba. Hoje tem tanto aplicativo. Gente, a gente está numa era da informação. Mas passa o dia todo dia ouvindo só notícia ruim. É a crise da China. É a doença que vem não sei de onde, é a política, é não sei o que, e você se enche dessa coisa, se enche dessa coisa, se enche dessa coisa. Se pegar uma esponja cheia de água e apertar, o que é que sai dela? Se as pressões te apertassem agora, o que sairia da tua vida? Josué e Caleb disse: subamos animosamente e possuamos. Há coisas que a gente precisa pisar o pé, gente. Há coisas que você precisa visualizar. A coisa que você precisa sair do natural e pisar o pé, sair do barco. Rapaz, mesmo que não aconteça, mas eu vou lá, eu vou pisar, vou pegar a chave, eu vou, sabe? Vou estar conectado com a fé, com aquilo que está sendo criado por Deus, ou com a realidade do que Deus está fazendo, porque o que Deus está criando está conectado, ele via por dentro, ele está conectado com o que está criando. Céus, terra, o que está vazio, enchendo e vai fazendo tudo aquilo ali, ele está conectado com aquilo. Mas olha a nossa oração. Se quando orardes, creio que já recebeu. Diga, posse antecipada. Mas aí quando você ora a partir da escassez e da falta. O que acontece? No seu subconsciente está dizendo, eu não tenho. E o reino responde à identidade. O que é seu responde a você, não a falta. Lhe pertence. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se um acordar vale mais de 10 milhões, como era para a gente acordar todo dia? Hã? E por que a gente não acorda assim? Porque a gente, para agradecer ou perceber que alguém é importante para a gente tem que perder. Alguém tem que morrer. Tem uma música americana que diz: eu acho estranho, as pessoas dão flores para os mortos e não dão nada para os vivos. Gratidão. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Eu vou depois entrar num tempo aqui falar sobre o decretar, sobre declarar a palavra, sobre decretos. Nós somos reis e sacerdotes. Há coisas que são decretos. Eu me lembro que eu tinha um caroço, que era do lado esquerdo da perna, e eu tinha uma verruga entre os dedos. E eu vi um testemunho de um pastor falando que uma pessoa fez feitiçaria e a mão da pessoa ficou curada e tal. Ele disse: eu não acredito, rapaz, como é que um feiticeiro fez isso, aconteceu? Como é que eu, com o Espírito Santo, poder de Deus, não vou crer nisso? E aí ele começou a declarar. Ele disse que recebeu aquele milagre. Eu vi na época, era bem jovem, assim, aprendendo sobre fé, e eu comecei de manhã a declarar aquilo. Nas primeiras vezes que eu declarei até sem fé, mas chegou o ponto que conectou coração e mente e boca. Quando o coração, a crença e a palavra se conectou, é como, já viu um revólver, quando a bala entra na câmara e você detona? Então, ao meditar chega um ponto do coração. E às vezes também orando em línguas, o Espírito Santo dá palavras remas. Você vai dizer para você ou liberar diante de certas situações. E eu me lembro que naquele dia eu me levantei e declarei que a verruga sumisse. Esse caroço, eu já tinha um caroço de massa enorme, ele estava crescendo. E eu botei a mão e declarei. E sabe o que aconteceu? Eu relaxei. Porque todo dia que eu ficava olhando, procurando para ver se estava, ele sempre aparecia. Mas quando eu declarei naquele dia e descansei, passaram-se dias, um belo dia, sem perceber, eu tocando na perna, quando eu olhei o caroço não estava. E quando fui ver a verruga que estava na mão, não existia mais. Então, eu decretava, mas ficava olhando, procurando, para ver se saiu. Eu não vivia como alguém que já possuía. Mas quando eu me comportei como alguém que já possuía, o que aconteceu?
e relaxei e descansei. Amém? Eu queria chamar já o Ministério de Música aqui à frente. Atos, capítulo 2. O começo. Esses sinais são apenas o começo, que significa a volta de Jesus. Amém? O arrebatamento ainda não aconteceu, então não é o fim. Primeiro vai vir o arrebatamento. Embora seja o começo das dores, podemos orar para que o reavivamento aconteça. Esse é um tempo da gente orar, porque é a hora oportuna do evangelho ser pregado. A imoralidade aumentou, o pecado aumentou, tudo aumentou. Então as pessoas estão prontas para ouvir o evangelho da graça. É o melhor momento de pregar o evangelho. E se você ainda não está numa célula, não está numa GL, participe, gente. A melhor maneira de evangelizar é num grupo. A melhor maneira de evangelizar é num grupo. Pastor, não sei pregar, leva, tem um líder lá e ele vai pregar a palavra, essa pessoa vai receber. Porque nós estamos, não é o fim, mas é o começo. Mas quando Jesus, o arrebatamento acontecer, se prepare para o que vai acontecer nessa terra. Atos capítulo 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Durante esses últimos dias, haverá um derramado do Espírito Santo como nunca houve antes. Amém? Lucas capítulo 21, 26. Coloca na tela, por favor, enquanto o grupo vai subindo. Lucas 21, 26. Lucas capítulo 21, verso 26. Os homens desmaiarão de quê? Ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão... Muitas pessoas vão desmaiar de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, Jesus não quer que eu e você fique atribulado com essas coisas, ou preocupado. Pois o medo só dá origem a doenças físicas em seu corpo. Tinha pessoas que adoeciam não por causa do Covid, mas por causa da notícia. Os poderes serão abalados. Mas a vontade de Deus não é que eu e você fique. Por quê? Porque a gente tem que ouvir mensagens que tragam esperança. Focar em Jesus, amém? Há um espírito de medo e de terror sobre o mundo. Nunca houve tanto problema de ansiedade como a gente está vivendo hoje. Nunca houve. Nunca houve tanta gente com problema psicossomático. Tantas crianças nascendo com TDAH. Eu sei que há anos atrás, se fizesse um teste em todo mundo que está aqui, de algumas coisas, às vezes eu brinco, mas é sério. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham... Olha para alguém e diga, comece a viver o agora. Diga, porque o agora é o tempo em que os favores gratuitos de Deus vão abundar em sua vida. Só para a gente fechar aqui, para eu continuar no domingo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, Juninho. Pastor Júnior. Feito água de coco. Está pronto? Vamos embora. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. A palavra tempo aqui é kairos. Tempo do meu favor. Favor aqui é dectus. Eu te ouvi e no dia da salvação te ajudei. Eu vos digo, agora é o tempo do favor de Deus. Agora é o dia da salvação. Você pode dizer essa noite, agora. Diga, agora. Perceba, a palavra agora é enfatizada 2 vezes. Agora é o tempo do favor. Agora é o dia da salvação. Eu sei que o mundo está dessa forma. Eu sei que as notícias estão vindo. Guerras estão acontecendo. É o princípio das dores. Mas agora é o tempo do favor. Amém? Está na hora de você viver o que você nunca viveu. Ele prepara uma mesa na presença dos meus. Não é quando tiver bonança, as coisas estiverem bem. É diante das adversidades que você vai experimentar de graça e de favor de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Diga, agora. Esse é o tempo que eu vou viver. E é no agora que a gente vai adorar a Deus. E é agora que a gente vai esperar de manifestações. Sabe qual é o problema? Sempre que coisas boas estão acontecendo, você pensa, é bom demais para ser verdade. Não, isso é graça. Isso é a bondade de Deus. No meio dos desafios, a gente desfrutando de coisas boas. Das bênçãos e do favor de Deus.
Esse é o tempo que pessoas vão viver coisas que nunca viveram. Agora precisa ressignificar o coração. Precisa ser um Josué e Caleb. Crer e falar, enxergar, visualizar, mudar a mente. É o pensamento que está destruindo muita gente. É a maneira de pensar que está destruindo as pessoas. Não está bom demais não. Deus só está começando, vai ficar melhor. Porque sempre que tua vida está ficando boa, tem que algo de ruim acontecer. Não, pode até acontecer circunstâncias contraditórias, mas não vai roubar minha paz, minha alegria. E esse lugar que eu estou firmado nos pés de Jesus. Maria pegou a boa parte. Se alimenta desse amor. Se alimenta da palavra. Escuta sobre Jesus. Deixa Jesus trazer o fardo dele que é leve. Mas não fica segurando preocupação. Preocupação faz isso. Cansa. Deixa eu te dizer, se algo não está dando certo, continua crendo, descansa no Senhor. Porque se não for aquilo para a sua vida, Deus te leva para outra coisa. Mas você relaxado e descansado é que vai ter ideias e percepção para saber o que deve ser feito. Quando você está inquieto, você não percebe. Você não consegue tomar a decisão certa. Você não consegue ter as direções. Você não consegue perceber. Você não consegue nem ter ideias. Porque você está com a mente está cheia de pensamento. A palavra preocupação é perispal, é merinal. É uma mente levada em todas as direções. Então não tem como ter um rumo certo. Mas relaxado. Relaxado que eu digo é repousado. Descansado. Você agora vai perceber. Você vai desfrutar. Fecha os olhos por um minuto. Essa é a canção. Oceano, né? Fecha os olhos por um minuto. Respire fundo essa noite. Respire bem fundo. Diga, a minha condição natural não é a minha verdadeira realidade. O que meus olhos naturais veem não é a minha verdadeira realidade. Paulo disse, não atentando nós nas coisas que se veem. Tem algo agora no reino do Espírito. Os céus conspiram ao teu favor. O reino conspira ao teu favor. Há anjos trabalhando para você. E tudo que Deus quer é que você respire fundo.